Aleluia. Vamos ver uma palavra que está em João capítulo 11, a partir do versículo de número 20. Vamos ler somente alguns versículos. A passagem é bem conhecida e que nós possamos meditar nessa palavra e ouvir o que Deus tem para nós através desse ensinamento. João capítulo 11, versículo de número 20. E ouvindo, pois, Marta, em que Jesus vinha, subiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tu, porém, crês nisso? E disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E nisto partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e te chama. E ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. E vendo os judeus que estavam com ela em sua casa, e o consolava, que Maria apressasse a se levantar e saíra a seguir, dizendo: vai ao sepulcro para que ali chore. Até aqui, palavra do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Essa é uma palavra bastante extensa, mas nós vamos citar algo um pouco mais adiante, então vamos ficar somente com esse trecho da leitura para que possamos entender o que o Senhor está falando aqui. Essa passagem é a passagem da ressurreição de Lázaro, uma passagem que todos os cristãos conhecem de cor e salteado, e hoje o Senhor vem falar conosco através desta palavra tão conhecida. Aqui nós temos, logo no começo da leitura, que Jesus estava vindo, e ela ficou sabendo que Jesus estava vindo. E quando ela correu ao encontro de Jesus, Jesus disse para ela, quando saudou ela, e logo ela disse: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que tudo quanto pedir, Deus te concederá. Então aqui ela tinha uma fé viva. Ela estava plenamente convicta que a fé que ela tinha era suficiente para que Jesus orasse ao seu favor. Qual que era a intenção dela? A palavra não fala, mas ela insinua que se Jesus clamasse a Deus, certamente o teu irmão ressurgia dos mortos. Aqui ela estava com certeza e convicta que Jesus poderia fazer isso. Mas logo em seguida, a palavra também disse: e disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aí já bateu a dúvida nela:
sim, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar, mas somente no último dia. Interessante, né? Que aqui ela estava inteira, convicta, com fé, que se Jesus pedisse algo em oração para Deus, tudo que ele pedisse, Deus concedia. Ela creu assim, não creu? Por que que depois Jesus, falando com ela, a fé dela caiu? A fé dela veio e esmoronou. E ela veio falar para ele: não, eu sei sim que o meu irmão vai ressuscitar. Eu sei que meu irmão foi salvo. Eu sei que meu irmão morreu dentro de um processo de salvação. E eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então ela tem essa certeza. E nós aprendemos com essa palavra. E podemos também viver esse versículo. Será que da maneira que nós estamos vivendo, nós estamos tendo a certeza que Marta está tendo aqui? Que nós estamos vivendo um processo de salvação e que nós vamos ressuscitar no último dia? Então aqui o Senhor já começa a falar grosso com nós e pisar assim no nosso pé para que nós possamos acordar no sentido de ser cristão verdadeiramente. E Marta, como uma seguidora de Jesus, ela fala: sim, Senhor. Aqui ela já titubia a fé dela já cai. Eu sei que vai ressuscitar no último dia e tal. Mas enfim, o Senhor disse: Marta, se tu crês, tu pode ver a glória de Deus. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui ele deu uma palavra de certeza para ela. E ele fez com que ela voltasse à fé do primeiro versículo. Ele perguntou para ela, aquele que, falando com ela ainda, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E os que creem em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Essa pergunta também serve para nós. Nós cremos que se nós andarmos com Jesus, nós nunca vamos morrer? Aí podemos olhar, mas cadê os discípulos? Cadê Maria? Cadê Marta? Cadê a própria mãe de Jesus? Elas não acreditavam nele? Cadê Lázaro? Que após, logo mais os versículos, vai dizer que ele ressuscitou. Cadê Lázaro? Essas pessoas estão todas mortas. Então Jesus, ele falou algo aqui que não fosse concreto? Por que que ele diz que quem crê nele nunca morria? E cadê os discípulos? Cadê os seguidores dele? Cadê os primeiros cristãos? Aqui Jesus está falando de vida eterna. Porque os que creem em Jesus não passará pelo processo da segunda morte. Mas todo aquele que não crê, como ele disse, aquele que não crê já está condenado. Isso nós vemos em João, no mesmo livro, o qual ele disse, né? João 3,17. É um versículo que as pessoas quase não usam, usa muito 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas o 17 e o 18 as pessoas não citam. Então aqui nós podemos ver que Jesus estava falando de vida eterna. Então isso mostra para nós que nós devemos se preocupar com a vida eterna, se preocupar em morrer salvo, se preocupar com a salvação e a ressurreição do último dia, como Maria citou aqui, como Marta citou aqui, que ela sabia que ele ressuscitaria no último dia. E então ele chama elas em segredo para ir até o túmulo. E ele fala para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Então quando ele chega lá
no sepulcro tem uma bruta pedra tampando a sepultura, porque era assim que era a tradição daquela época. A pessoa fazia um buraco, tipo um buraco de tatu, na beira da pedra, na beira da rocha ou no barranco, na argila, e colocava a pessoa lá dentro e rolava uma pedra. E às vezes essa sepultura cabia lá 15, 20 pessoas lá dentro. Era um buraco grande que às vezes a pessoa comprava aquele espaço para fazer uma sepultura para pôr toda a família lá. Então era um buraco grande que dava a pessoa entrar lá dentro e ficar de pé e andar até lá dentro. Era como se fosse um cômodo cavucado na rocha ou na argila, e colocava uma pedra grande assim na parede e juntava betume para não sair o mau cheiro. Então era assim que funcionava a sepultura naquela época. Então tinha uma pedra grande que tampava essa sepultura, e Jesus pede para remover essa pedra. Então as pessoas removem a pedra e ele dá uma ordem direta para o cadáver que estava morto ali há 4 dias. Porque até o 3º dia, na tradição judaica, eles acreditariam que a pessoa ainda poderia ressuscitar, que o espírito ainda estava por ali e podia ressurgir e reencarnar na pessoa. Mas no 4º dia já era impossível. Então Jesus mostrou para aquele povo naquela época que ele era um Deus de salvação, que faria a pessoa ressuscitar do impossível após um período de decomposição. Então ali Jesus estava mostrando um processo de vida eterna, que não importava o período que já tinha passado, ele tinha poder para ressuscitar aquela pessoa. Então ele chama Lázaro para fora, e Lázaro sai todo enrolado com umas tiras de pano, que era a tradição que eles tinham também, e ele manda que desenrola. Até as suas irmãs dizem: Senhor, mas já cheira mal. E mesmo assim ele dá ordem e Lázaro sai para fora, e ele manda desenrolar e dar comida e bebida para ele, para que ele possa ir para casa. Enfim, passado o tempo, Lázaro morreu, Marta morreu, todo mundo morreu daquela época, e a palavra de Deus está aqui hoje para nos ensinar que Jesus é eternamente, e que aquelas pessoas que foram ressuscitadas, como Talita, como o filho da viúva lá no Antigo Testamento, aquele rapaz que caiu do 3º andar no Atos dos Apóstolos, todas essas pessoas que foram ressuscitadas morreram de novo. Mas Jesus estava mostrando que o reino de Deus, para aqueles que crê, até o impossível acontece. E é isso que nós vamos ver. Nós andamos por dentro da palavra, e agora vamos ver no dia de hoje o que nós podemos extrair dessa palavra, para que nós possamos andar dentro dessa palavra, nesse ensinamento. Então, olhando aqui por essa palavra aqui, nós podemos ver que Marta estava com uma fé genuína, mas de repente, ao conversar com Jesus, a sua fé caiu. E isso acontece conosco. Muitas vezes nós estamos todo empolgados com um culto, com a palavra que veio direcionada para nós, e nós oramos, mas quando Deus começa a responder a nossa oração, que você começa a ver os sinais, começa a ver as coisas acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua vida, você começa a ver o mover de Deus, aí você dá aquela relaxada. Opa, agora tá bom, agora eu não preciso mais se preocupar em todos os cultos, eu não preciso se preocupar em nos grupos de reflexão, nos grupos de oração. As coisas já deu uma estabilizada,
então já está meio tranquilo. Então é nesse papel aqui que nós estamos encaixando nesse sentido que Marta fez. A fé parece que deu aquela esfriada. Quando chegou perto de Jesus, ela deu aquela esfriada. E muitas vezes isso acontece conosco. Quando nós estamos dentro da igreja, nós damos aquela relaxada, porque já achamos que as coisas estão tudo bem. Ah não, eu estou dentro da igreja, eu estou participando, tal, então eu estou salvo. E daí não se preocupa com outras coisas, não se preocupa em se proteger, não se preocupa em orar e buscar a Deus, fazer um escudo da presença de Deus, fazer um escudo na sua oração, no seu comportamento. Então a pessoa dá aquela relaxada. Aí quando Jesus começa a falar novamente, e Jesus aplica a sua palavra, uma palavra de autoridade, e ainda pergunta para ela: tu crê nisso? É o mesmo que ele está perguntando para nós. Nós estamos ouvindo essa palavra, nós estamos crendo nisso, que Jesus pode ressuscitar nós daqui 50 anos, daqui 30 anos, daqui 80 anos, daqui 1000 anos. Porque aqui ele mostrou nesse texto que ele ressuscita as pessoas além do impossível. E quando nós olhamos para as escrituras, a palavra fala que os justos ressuscitarão para a glória, e os injustos ressuscitarão para o juízo e para a vergonha eterna. Então, há um período de ressurreição, sim, porque ela disse: eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar no último dia. Ele morreu num processo de salvação, ele morreu te seguindo, ele morreu de acordo com os seus ensinamentos. Então aqui tem outra palavra de vida eterna, que é um alicerce para nós, para que nós possamos fazer as coisas corretas, para que nós possamos herdar a coroa da vida. E continuando aqui, ela disse: eu creio, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, o que era de vir ou há de vir ao mundo, e tu está aqui. Ele disse: chama a sua irmã, e fomos para o sepulcro. Aqui nós podemos ver que tipo de sepulcro que nós estamos indo, que tipo de vida nós estamos levando. Nós estamos igual Marta e Maria, num desespero total? Nós estamos caminhando sentido a cova, esperando um milagre? Nós estamos caminhando com Jesus, mas nós estamos esperando para ver o que vai dar? Qual é o sentido da nossa fé em andar com Jesus? Aqui estavam todas as duas botando fé em Jesus, mas nenhuma das duas estava acreditando que Jesus poderia salvar, ressuscitar o seu irmão. Então muitas vezes nós também estamos caminhando com Jesus, nós estamos todo dia lá no culto, nós estamos lá na oração, nós estamos lá no grupo de reflexão, nós estamos no grupo, no círculo de oração, e assim sucessivamente, andando com Jesus, mas nós estamos duvidando do que Jesus pode fazer com o nosso irmão, com o nosso filho, com a nossa filha, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos familiares. Muitas vezes a pessoa está lá dentro de uma cova escura. Que cova escura é essa? Muitas vezes é o nosso irmão, muitas vezes é o marido, a mulher, o filho, a filha. Muitas vezes está lá naquela sepultura, naquele lugar escuro, naquele lugar frio, trancado por uma pedra, por uma barreira. Muitas vezes essa barreira pode ser a dúvida. Essa pedra pode ser uma dureza do nosso coração. Essa pedra pode ser o bloqueio que está bloqueando nós em fazer a nossa intercessão para o nosso irmão. Essa pedra ou esse trajeto que as mulheres estavam indo com Jesus, sem saber o que podia acontecer, muitas vezes somos nós andando na caminhada com Jesus e tendo dúvida até mesmo dos nossos pedidos, tendo dúvida da nossa oração,
tendo dúvida da nossa caminhada, do jeito que nós estamos caminhando. Então nós temos que ter a certeza e aprender com essa palavra que Jesus pode todas as coisas. E quando nós olhamos para as palavras de Jesus, ele deixou bem claro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem é que está morto na sua casa? Quem é que está morto na sua vida? Ou você mesmo, você muitas vezes se encontra morto. Morto do quê? Morto de preguiça, morto de encorajamento, morto na fé, morto espiritualmente. Você que não tem uma caminhada com Deus, você que não está morto assim, desligado espiritualmente da casa de Deus, você que está longe dos caminhos do Senhor. Então você está ali no lugar vazio, no lugar escuro. E muitas vezes precisa de alguém para interceder por você. Como aqui, Marta e Maria correu aos pés de Jesus e rogou por ele, para que se ele tivesse ali, porque ela já tinha mandado mensagem para ele, que ele viesse, porque aquele o qual ele amava estava enfermo. E Jesus, pregando na sinagoga, ainda ficou mais 4 dias lá. E depois, até o período dele chegar, então houve o acontecimento dele falecer e dele sepultarem aquele que Jesus o amava. Então, o que representa essa mensagem que mandaram chamar Jesus? Porque Jesus, ele estava ali para curar, Jesus estava ali para libertar, Jesus estava ali para mostrar a salvação e os planos de Deus na vida daquelas pessoas. Mas Jesus estava distante. E o que aprendemos com isso? Muitas vezes tem gente orando por nós. Muitas vezes o seu pai, muitas vezes a sua mãe, muitas vezes o seu tio, a sua tia, muitas vezes alguém da sua casa, um conhecido, um colega, um irmão da fé, está lá orando, mandando uma mensagem para Jesus e falando para ele: o meu irmão lá, o meu colega, o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu marido, Senhor, ele se encontra enfermo, ele está adoecido, ele está na droga, está na prostituição, está no adultério, ele está lá num lugar escuro, ele está lá ameaçado de morte, ele está longe da sua casa, ele está longe do Senhor, está num lugar frio, num ambiente aonde cheira mal. Então assim é as nossas orações pelos nossos familiares. Nós clamamos em alta voz, nós mandamos mensagem para Deus. Não é como mandar uma mensagem aqui no Wi-Fi, no telefone, mas sim a nossa mensagem é de joelho dobrado. A nossa mensagem muitas vezes é de madrugada, muitas vezes é com a lágrima no rosto, no olho escorrendo, muitas vezes é clamando a Deus. É uma mãe que clama pelo filho, é um filho que clama pela irmã, pelo irmão, enfim, é uma esposa que clama para o marido, é um marido que clama pela esposa, clama pelos filhos. Então, assim, elas mandaram essa mensagem para Jesus. Aí quando Jesus chega, a pessoa está morta. Aí você não tem aquela fé, aquela certeza que Jesus pode ressuscitar, que Jesus pode quebrar aquele bloqueio que segura seu irmão, sua esposa, segura aquela pessoa que você está intercedendo, aquela pessoa que está trancada, aquela pessoa que está presa dentro daquele bloqueio espiritual, dentro daquela separação, aquele espaço de morte, aquela distância, aquela desconexão. Então isso mostra que quando você vai com Jesus na sua oração, você visita essa pessoa, você fala do amor de Deus para essa pessoa, você ora, você intercede, você coloca
Jesus na vida dessa pessoa, ainda que essa pessoa esteja morta espiritualmente, ainda que essa pessoa esteja enferma, ainda que essa pessoa esteja num leito de morte, Jesus pode tocar na vida dessa pessoa, com certeza, e fazer com que essa pessoa venha ter uma vida, venha ter fé, venha largar de morar naquele lugar, naquele ambiente, debaixo daquela ponte, debaixo daquela Cracolândia, enfim. Jesus, ele alcança as pessoas que estão para o lado de lá. Muitas vezes nós estamos no nosso conforto, muitas vezes nós estamos na nossa cama, uma caminha ali toda perfumada, lençol limpinho, mas enquanto muitos estão precisando da nossa oração, aonde as pessoas estão em lugares, em ambiente escuro, ambientes frios, ambientes de morte, ambientes que cheiram mal, ambiente que fica longe do claro da vida, a pessoa não consegue ver além do seu olhar, a pessoa está num lugar escuro, num vale de morte. Então é necessário que nós oramos uns pelos outros, é necessário que nós mandamos essas mensagens para Deus. Senhor, lembra, Senhor, como aquela mulher que não gerava filho, e ela orava sem cessar, dizendo: Senhor, lembra da tua serva. Quando na nossa linguagem, aqui se nós falar assim, ó, lembra, Senhor, de mim, as pessoas vão achar que Deus esqueceu de nós. Mas Deus não esqueceu de nós. Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedir. Mas Ele deixa o livre-arbítrio para que nós possamos escolher realmente o que nós queremos. Ele deixa nós clamar. Ele disse: clama a mim e eu responder-te-ei. Buscai-me-eis e me achareis, quando vocês buscarem de todo o vosso coração. Jesus disse: se uma pessoa começar a te incomodar várias vezes durante a noite, pedindo algo que você tem, de tanto aquela pessoa insistir, você acaba dando aquilo que a pessoa quer para parar de encher o seu saco, parar de incomodar. E ele disse assim: tanto o Pai que estás no céu. Imagina você clamando a Deus, pedindo, insistindo na sua oração: Senhor, alcança. Senhor, lembra da sua serva. Senhor, lembra do teu filho. Senhor, lembra, Senhor, que eu não tenho filho, que eu não tenho filha. Senhor, lembra que eu quero ter uma família, e assim sucessivamente. E o Senhor pode fazer uma vida nova na sua casa. O Senhor pode tirar aquela pessoa que você já não tinha mais esperança. Tem aquelas pessoas que quando a outra pessoa, alguém da sua família, está dando muito problema, a pessoa começa a maldizer, dizendo: aquela não tem mais jeito, aquele lá ou aquela é só por Deus. E assim cria esse ditado, essas palavras vazias contra aquela pessoa, são palavras de maldição. Então, quantas vezes nós abrimos a nossa boca para falar isso? Aquele lá é só por Deus, aquela lá é só por Deus. Tá, se é só por Deus, então vamos clamar por ela, vamos orar, vamos mandar mensagem para Deus, como Marta e Maria fez. Vamos falar que aquela pessoa está doente, vamos falar para o Senhor que aquela pessoa precisa de socorro. Se Ele não entrar com ação a tempo, aquela pessoa pode morrer.
Então vamos apressar a nossa oração, assim como está escrito lá no Salmo: Senhor, apressa em me atender. Levanta, Senhor, e venha ao encontro do teu servo, pois eu estou angustiado, eu estou triste e abatido. No Salmo 22 a palavra diz: até a minha língua está colada no céu da boca, de tanto clamar. A minha angústia é tanta que os meus lábios já ressecaram, as minhas lágrimas já não conseguem mais nem fechar os olhos, porque estão ardendo na dureza das minhas entranhas. Os meus ossos estão todo aniquilados e os meus tendões já estão enfraquecidos. Quando você olha para esse salmo, você vê a angústia de alguém que está desesperado, alguém que está triste, abalado. Mas existe sobre esse salmo uma consumação que está em Jesus na cruz, que esse salmo eleva a expressão de Jesus lá na cruz. E quando ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que na nossa língua poderia dizer assim: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Muitas vezes nós olhamos assim para essa palavra que nós estamos vendo hoje e achamos que Deus nos abandonou, mas muitas vezes a circunstância da nossa caminhada, nós já perdemos a fé. Muitas vezes na circunstância do nosso dia a dia, nós não lembramos que somos cristãos. Muitas vezes levantamos cedo, esquecemos de orar, esquecemos de agradecer a Deus pela noite de sono, e passamos os dias sem dar testemunho que somos cristãos. Muitas vezes as pessoas conversam conosco dias, semanas, trabalham junto e não sabem que nós somos cristãos, pois de maneira nenhuma nós damos testemunho da fé que professamos, porque a palavra diz que todos nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio, e isso é verdade. A pessoa que gosta de futebol, ele fala o dia inteiro de bola. A pessoa que é mulherengo, ele fala o dia inteiro de mulher. A pessoa que gosta de carro, ele fala o dia inteiro de carro. Quando está falando do carro, está falando da roda do carro. O outro fala de político. Então, todos nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Mas se nós não falamos de Deus, é porque o nosso coração está vazio. Se nós não falamos de Jesus, é porque o nosso coração está longe de Jesus. Se nós não falamos do Espírito Santo, é porque o nosso coração não tem lugar para o Espírito Santo. Às vezes nós vamos conversar com alguém, nós só falamos de serviço, nós só falamos de outras coisas, e acabamos não batendo aquele papo falando de Jesus, falando do amor de Deus. Muitas vezes conversamos, e muitas vezes nós não perguntamos: e daí, irmão, tem congregado? Como é que está o pessoal da sua igreja? Como é que está o pessoal da sua família? Seu pai, sua mãe, seus filhos têm te acompanhado na caminhada? Eles têm ido até a casa do Senhor? Muitas vezes conversamos muito com as pessoas, e muitas vezes nós não perguntamos: e aí, meu irmão, como é que você está? Muitas vezes pegamos na mão, abraçamos, conversamos outros assuntos e não damos espaço para a pessoa falar, porque muitas vezes a pessoa precisa somente de uma conversa. Muitas vezes a pessoa está trancada, como Lázaro aqui, precisando de uma palavra para ressuscitar aquele sonho, para ressuscitar aquela esperança, para reviver aquela
vontade dele de caminhar novamente com Deus. Muitas vezes a pessoa só está precisando de uma palavra. E Jesus dá essa palavra: Lázaro, sai para fora. Muitas vezes nós não damos esse espaço para a pessoa. Muitas vezes nós não falamos essa palavra. Daí, meu irmão, vai lá no culto lá. Ô meu irmão, você quer que eu faça uma visita lá na sua igreja? Você quer que eu passe na sua casa para nós irmos juntos? Às vezes aquela pessoa está tão desanimado, está desencorajado de congregar. Ah, irmão, se você passar, eu vou. Aí chega na hora, até você esquece que você fez aquele compromisso. Então essas são as nossas falhas. Muitas vezes nós amanhecemos o dia com aquela vontade de ouvir a palavra de Deus, escutar aquele cântico, escutar aquele louvor, escutar uma palavra do Senhor. Mas muitas vezes o nosso marido nos chama, muitas vezes a nossa mulher nos chama, muitas vezes o nosso vizinho, muitas vezes nós estamos precisando só daquele empurrãozinho. Muitas vezes nós estamos precisando só daquela palavra: vamos lá? Vamos buscar em Deus para nós resolver essa situação? E muitas vezes nós ficamos desesperados igual essas duas mulheres. Muitas vezes nós lembramos de Cristo só na hora da morte ou na hora da enfermidade. Por que elas não mandou chamar Jesus enquanto Lázaro estava ainda com saúde? Elas poderiam ter mandado um mensageiro ir até Jesus e falar: Senhor, o senhor está viajando, mas estou mandando aí um convite para o senhor passar aqui em casa. Vou fazer um pão asmo, vou fazer aqui um chá de canela, vou ferver umas folhas de azeitona e vou fazer um chá. E estou convidando o senhor para passar aqui a hora que o senhor voltar. E nós vamos ter assim um momento gostoso com o senhor. Mas muitas vezes nós faz igualzinho essas duas mulheres. Muitas vezes nós manda mensagem, muitas vezes nós pedimos para alguém orar por nós, por nossos filhos, para nossa casa, pelo nosso relacionamento. Só na hora que já morreu, só na hora que já está numa separação, separado ali, o amor já morreu, aquela esperança já morreu, já não tem mais assim aquele contato, a pessoa já está por lá de lá, morando em outro lugar. Então daí nós lembramos de Jesus. Mas na hora que está bom as coisas, na hora que as coisas estão tudo legalzinho, nós não lembramos de chamar Jesus para dar uma passada lá em casa, ou pegar na mão da esposa, ou pegar na mão da família, do filho, da filha, e falar: vamos orar aqui um Pai Nosso, vamos agradecer a Deus que está tudo bem, vamos levantar aqui uma oração de agradecimento, pois a nossa família está unida. Mas não, vem o espírito de morte, vem o espírito da separação, vem o espírito da escuridão. Aí nós gritamos: apressa, Senhor, vem me socorrer. Então é nessa hora que nós temos que acordar para a vida. Nós temos que andar com as nossas próprias pernas enquanto nós temos saúde. Nós temos que buscar o Senhor enquanto nós temos consciência. Porque se um dia nós adoecer a nossa consciência, como que nós vamos lembrar de buscar a Deus? Muitas pessoas espera dar um AVC, ficar tudo torcido. Aí naquela vaga lembrança a pessoa fala assim: vamos lá na igreja. Eu vi falar que a oração de tal pastor, a oração de tal sacerdote é muito boa. Vamos lá para ele orar, para ele ungir, para ele fazer alguma coisa. Gente, vamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar. Vamos clamar a Deus enquanto Ele está perto. Vamos invocar o Teu santo nome em oração enquanto nós estamos com saúde. Que nós possamos celebrar a vida.
Eu já dei alguns exemplos como celebrar a vida. Compra um bolo, faz alguma coisa, faz um cântico, faz um louvor, celebra a vida, agradece a Deus. Não espera a morte bater a sua porta para você buscar. Não espera a tristeza te incomodar para você buscar a Deus. Então Jesus fala hoje, eu sou a ressurreição e a vida. Tudo aquilo que estiver morto na sua vida, eu tenho poder para fazer ressuscitar e reviver essa esperança, essa vida alegre, essa vida que você está vivendo, essa vida sem sentido. Eu faço essa vida ter um sentido, eu faço você respirar um ar puro, eu faço você ter a conexão da vida novamente, eu faço você ter o prazer de viver. Então, entregue os seus caminhos a Deus hoje, renove os seus votos, não deixe que a tristeza venha a te perturbar, mas fale com o Senhor nessa noite. Arrependa dos maus caminhos, arrependa das palavras malditas que você liberou, arrependa das vezes que você deixou de ir num culto, numa celebração, e comece hoje a renovar os seus votos com Deus. Não deixe que a morte bate na sua casa, no seu coração. Jesus disse: vocês querem ver Lázaro ressuscitar? Então vem comigo. E elas foram, e ele chamou ele para fora. Assim o Senhor chama a sua vida que está sem sentido, essa fé que está morta, chama esse relacionamento que está morto, chama essa doença que está te matando. Então Jesus, ele dá uma ordem. Quando ele chama Lázaro para fora, é o mesmo que ele falar para mim e para você: você está curado, a partir de agora você vai ter uma nova vida. É o mesmo que ele falar assim, levanta e sai dessa sepultura, desse vale de morte, desses pensamentos de morte, e vem viver uma vida diferente. E o que ele fala? Dá comida e bebida para ele, dá as coisas para ele comer e dá água. A palavra de Deus é a comida. E como eu sempre falo, nós oramos por essa vazia de água e pelas vazias de água. Então você pode comer e beber essa noite, você pode comer da palavra e beber dessa água, o qual nós estamos orando no final do culto. Ali eu tenho uma vasilha com água. Depois que nós consagrar e abençoar essa água, você pode tomar, saciar essa sede que a sua alma muitas vezes está necessitando, dessa água, desse refrigério dentro do seu interior. Então é através dessa palavra que Jesus nos chama hoje, para que nós possamos andar com Ele como Marta e Maria e ver os milagres de Jesus, até aqueles que parecem ser impossível acontecer dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro daqueles que vivem e convivem conosco. Então que nós possamos entender essa palavra e saber que Jesus tem palavras de vida eterna, que Ele pode nos ressuscitar no último dia. Ainda que nós morremos daqui 20, 30 anos, amanhã, sei lá que dia, mas no último dia Deus pode ressuscitar nós para a vida eterna. E nós vimos isso na palavra. Então vamos crer e andar num projeto de salvação dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Espero que essa palavra tenha feito sentido para você, como fez para mim, como está fazendo. Vamos orar e, no sentido dessa palavra, vamos estar apresentando a nossa vida, a nossa causa, aquelas coisas que estão mortas na nossa vida, aqueles que nós gostaríamos que Jesus ressuscitasse. Então vamos fazer uma oração, porque a hora não nos espera. Feche os teus olhos aonde você está, permanece na comunhão,
Fique à vontade em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, ó Deus de bondade e de infinita misericórdia, ó Deus, visita, Senhor, e vá conosco, Senhor, até o mais íntimo dos nossos pensamentos. Visita, Senhor, e vê, Senhor, o que está morto dentro de nós. Vê o que está morto dentro da nossa família. Senhor, começa a ressuscitar, Senhor, a alegria, começa a ressuscitar o prazer de viver. Senhor, ressuscita, Senhor, aquela pessoa que já está longe dos teus caminhos, aquela pessoa que morreu espiritualmente, aquela pessoa que está afastada dos teus caminhos, Senhor. Então que o Senhor dê uma ordem direta, diz: vem para cá, sai dessa sepultura, eu te livro desse bloqueio, dessa cova, dessa sepultura, dessa pedra que te prende e te segura nessa cova fria. Então Jesus dá essa ordem direta dentro da nossa alma, essa prisão que você se sente dentro da sua alma, essa prisão de palavras que foram liberadas contra a sua vida, essa descrença que bateu, essa dúvida, como Marta e Maria, bateu aquela dúvida e a sua fé foi abalada. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa fazer o novo na vida dessa pessoa, que o Senhor possa ressuscitar, Senhor, aquela esperança, ressuscitar aquele amor. Ó Deus, aonde estava aquele ódio, que o Senhor brote o amor. Aonde estava aquele pensamento de morte, que o Senhor faça, Senhor, gerar um pensamento de vida. Aquela pessoa que já estava planejando, Senhor, para se suicidar, se matar. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, o Senhor coloca pensamentos de vida, Senhor, pensamento de ressurreição. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Essa pessoa que já jogou a toalha, essa pessoa que já não tem mais aquela esperança sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu casamento. Então que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor libere uma palavra e tire essa pessoa desse vale de escuridão, desse vale de separação, desse vale de contenda. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, Lázaro morreu porque estava enfermo, mas agora o Senhor ressuscita ele de uma forma o qual o seu corpo não sente mais nem a decomposição e nem a doença que causou a causa dele ter parado nessa sepultura. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, o corpo dessa pessoa que já se encontra morto, Senhor, que já se encontra sem esperança. Que o Senhor venha ressuscitar, Senhor, aquelas veias que estão entupidas, aquelas veias que já morreu, Senhor. Então que o Senhor faça ressuscitar, Senhor, essa veia que está causando essa trombose. Ressuscita, Senhor, o sangue nessas veias. Ressuscita a força nesses tendões, Senhor. Ressuscita, Senhor, vida nesse osso, Senhor, o qual está bloqueado. Porque a Tua palavra diz que o Senhor visita os nossos ossos e os nossos tutanos, Senhor. Então que o Senhor visita, Senhor, aonde tem uma doença degenerativa, Senhor, aonde está morrendo esses órgãos, Senhor, dia após dia, Senhor, e está entrando em decomposição os órgãos dentro dessa pessoa. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê uma ordem direta, Senhor, e o Senhor repreende, Senhor, essa morte, esses órgãos que estão falecendo. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, e dá uma voz direta, Senhor, e dê vida, Senhor, dê ressurreição, pois Tu és a ressurreição e a vida dos nossos órgãos. O Senhor é a ressurreição e a vida da nossa esperança. O Senhor é a ressurreição e a vida das nossas medulas, dos nossos ossos. Enfim, Senhor, o Senhor é a ressurreição desse cabelo que está caindo. O Senhor é a ressurreição da força desse cabelo, Senhor, o qual já caiu. Mas o Senhor pode fazer ressuscitar, Senhor, esse couro cabeludo, fazer novamente, Senhor, se encher de cabelo.
Ó Deus, essa vista que está escurecida, Senhor, essa vista que está perdendo a vida, e essa pessoa que já se encontra quase sem vista, que o Senhor dê a luz da vida para essa pessoa, que o Senhor dê uma voz direta, Senhor, e diz que haja luz nesses olhos, e que haja o brilho do Espírito Santo sobre as córneas desses olhos. Essa pessoa que está com o ouvido, com a audição abalada, que já não escuta, e todas as vezes que as pessoas falam perto dele, ele não está nem aí, ela não está nem aí, mas que o Senhor dê uma voz direta, Senhor, sobre esse ouvido, e cura, Senhor, esse ouvido, cura, Senhor, esse timbre, cura, Senhor, esse canal que eleva o som até o cérebro, Senhor. Faça ressuscitar, Senhor, que essa surdez desapareça e que essa pessoa comece a ouvir e ouvir também a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor ressuscita, Senhor, as forças dos nossos corações que está abatido num vale de morte. Esse pulmão, Senhor, que está morto, e essa pessoa que está sobre uma cama de hospital, o qual os médicos já deu uma palavra de morte para ela, mas o Senhor dá uma palavra de vida, que o Senhor ressuscita, Senhor, esses órgãos que já se encontram em decomposição, e assim como o Senhor fez com Lázaro, que o Senhor possa estar fazendo, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos nisso, e por isso nós pregamos a Tua palavra, porque nós sabemos que Tu és o Deus do impossível. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, esses tendões que estão enfraquecidos, que estão se rompendo, que o Senhor dê uma voz direta, Senhor, e que haja saúde, que haja força, que haja restauração sobre esses tendões. Ó Deus, no nome de Jesus, essa coluna que está com esse desvio, que está com esse distúrbio, Pai, então que haja ressurreição sobre essa coluna, sobre esses ossos desgastados. Ó Deus, essa pessoa que fez a cirurgia está precisando, Senhor, de um milagre para a sua recuperação. Então que haja uma palavra do Senhor, que haja cura, que haja ossos e medulas novas, Senhor, e ressuscitado com o Teu poder, com o poder da Tua palavra. Ó Deus, nós oramos, Pai, e nós mandamos essa mensagem, Pai. Nós mandamos essa mensagem diretamente aqui desse altar, diretamente na confirmação dessa palavra. Nós mandamos essa mensagem. Vem depressa, Senhor, pois nós estamos feridos, nós estamos precisando do Senhor aqui, nós estamos precisando, Senhor, do mover das Tuas mãos, nós estamos precisando da voz do Senhor soar aos nossos ouvidos, nós estamos precisando dessa voz do Senhor dar esse comando para que nós saímos desse abismo, que nós saímos desse lugar de trevas e de morte. Então, ó Deus, ressuscita, Senhor, a fé dessa pessoa que perdeu, que a fé se encontra morta. Ressuscita, Senhor, a casa dessa pessoa que está todo mundo morto espiritualmente. Ó Deus, no nome de Jesus, também pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar os quatro ventos da terra, que o Senhor venha abençoar, Senhor, os empresários, que o Senhor venha abençoar os governantes de todos os países, Senhor, que o Senhor cessa essas guerras no exterior, que o Senhor cessa, Senhor, essas batalhas espirituais, essas batalhas de morte, o qual morrem muitos inocentes. Pai, no nome de Jesus também nós apresentamos, Senhor, a nossa causa diante do Senhor, que o Senhor perdoa, Senhor, as nossas fraquezas e os nossos pecados, porque é através dos nossos pecados que a morte tem o legado sobre nós, porque a Tua palavra diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Então, ó Deus, somente pelo sangue do Cordeiro, somente pelo sangue do Senhor, é que nós escapamos a nossa alma da cova da morte.
e somente pelo Senhor nós temos a vida eterna. Pai, abençoa as nossas crianças, abençoa todos os casais, abençoa, Senhor, todos os moradores da terra, de uma maneira em geral, Senhor, sem exceção de idade, Senhor, desde aquela uma que foi concebida hoje, até aquela uma que está lá na velhice, no ápice da idosidade. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor entra com as suas mãos abençoadoras e abençoa essa pessoa que tem algo na justiça, abençoa essa pessoa que está esperando uma aposentadoria, um benefício. O Senhor abençoa, Senhor, esse lar, esse casal, abençoa, Senhor, todos quanto nós te apresentamos nesta oração. Pai, também junto com a nossa oração, nós mandamos uma mensagem para o Senhor, pedimos que o Senhor abençoa, Pai, essa vasilha com água e todas as vasilhas, Senhor, todas as vasilhas apresentadas agora diante desta palavra, que o Senhor dê uma voz de comando, Senhor, e que a bênção do Senhor desça sobre esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa bênção seja em nome de Jesus. Com essa voz de comando que o Senhor deu, nós abençoamos essa água para a glória do teu nome. Amém. Glória ao nome do Senhor e louvado seja Deus para sempre. Podeis ficar de pé, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que você possa tomar posse dessa bênção que está escrito em Números capítulo 6. Porque assim está escrito: que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz sobre a sua casa, a paz sobre a sua saúde, a paz sobre a sua família, a paz sobre a sua alma, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Um ótimo término de sexta-feira, um domingo super abençoado e uma semana cheia da proteção do Deus Altíssimo. Sexta-feira que vem, em nome de Jesus, estaremos celebrando o 5º ano dessa congregação e contamos com a sua presença para melhor celebrar o nome do Senhor. Então venha cultuar conosco sexta-feira que vem, para que nós possamos celebrar esse aniversário, essa festividade que o Senhor tem nos preparado. Aqui estamos toda sexta-feira trazendo uma mensagem de vida, seguida de uma oração de fé e de cura e de libertação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe sempre. Amém.